Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre o bem de família. Você sabe do que se trata o bem de família? Então vamos lá. O bem de família é aquele imóvel pertencente aos cônjuges ou à entidade familiar que é destinado à residência da família, né? E esse bem ele estará protegido pela impenhorabilidade. O bem de família ele pode ser legal ou convencional. O bem de família legal é aquele em que pura e simplesmente a família reside no imóvel. É aquele bem de propriedade daquela entidade familiar e que é destinado para a residência, para a moradia daquela família. Ele vai receber então a proteção legal da impenhorabilidade, tendo em vista aí a proteção, né, da dignidade humana, do mínimo existencial, que está diretamente ligado com a moradia, né? Então seria garantir o mínimo existencial aí para aquela entidade familiar, que é a garantia de uma moradia digna para se viver. Então, isso seria o bem de família legal, então é aquele bem imóvel destinado para a residência daquela entidade familiar, sem necessidade de se cumprir qualquer requisito ou formalidade que seja estabelecida em lei, como, por exemplo, um registro, né, no cartório de registro de imóveis. Diferentemente do que ocorre com o bem de família convencional. O bem de família convencional já é um bem que, para ser considerado bem de família, ele vai necessitar de um registro, de uma formalidade legal. Então, é aquele bem em que a entidade familiar vai destacar, né, ali da sua pluralidade de imóveis, né, que possa existir naquela unidade familiar, naquela entidade familiar. Ele vai destacar determinado bem e vai designá-lo no registro de imóveis como bem de família. Para isso, é necessário que seja realizado mediante uma escritura pública, ou seja, a escritura pública é um documento público formalizado em cartório, em que constará ali as informações do bem e a sua destinação para registro como bem de família. Lavrada essa escritura pública, ela é levada a registro no cartório de registro de imóveis, em que consta a matrícula daquele bem que foi destinado a ser considerado como bem de família e também receberá a proteção legal da impenhorabilidade. No caso do bem de família convencional, é importante visualizar, né, se ressaltar que esse bem de família ele não deve ultrapassar, esse bem destinado a ser bem de família, ele não deve ultrapassar o percentual de 1/3 do patrimônio líquido ali daquela entidade familiar. Porque o que acontece nesse sentido, né, com relação à importância de se observar aí o valor do bem e que ele não ultrapasse esse 1/3. No caso do bem de família legal, pode acontecer de a família sim possuir mais de um bem destinado à sua residência. Então, a proteção da impenhorabilidade no bem de família legal, ele vai recair sobre o imóvel de menor valor. Já no caso do bem de família convencional, como ele foi instituído por escritura pública, então não necessariamente ele será o bem de menor valor. Pode sim ser afetado um bem que seja o bem de maior valor, dentre ali a pluralidade de imóveis daquela unidade, daquela entidade familiar, daquela família, né? Pode sim ser destinado um imóvel de maior valor para receber essa proteção da impenhorabilidade pelo bem de família, desde que ele não ultrapasse, então, esse 1/3 do patrimônio líquido daquela entidade familiar. Uma diferença importante com relação à proteção da impenhorabilidade do bem de família legal para o bem de família convencional, é que no caso do bem de família legal, ele visa então a proteção da dignidade daquela entidade familiar, da dignidade da pessoa humana, a garantia do mínimo existencial ali, que é a moradia, a residência daquela família. Já no caso do bem de família convencional, visa aí uma proteção do patrimônio daquela família contra, em face de eventuais dívidas futuras, né? Então, o que ocorre? Quando você está diante de um bem de família legal, a proteção da impenhorabilidade, ela vai abarcar tanto dívidas executadas anteriormente à sua aquisição, quanto dívidas que forem executadas posteriormente à sua aquisição. Já no caso do bem de família convencional, essa impenhorabilidade, essa proteção da impenhorabilidade, ela só vai ser aplicada a partir da sua instituição.
Então, se houver execução de dívidas anteriores à instituição do bem de família, convencional, ali pelo registro, esse bem de família, ele não vai estar protegido pela impenhorabilidade. Ele só vai receber essa proteção a partir da sua instituição. Então, ele só vai ser impenhorável em razão de dívidas posteriores à sua instituição, tá certo? Agora, no caso de a entidade familiar ter um único bem, então esse bem é considerado o bem legal, que a família reside naquele imóvel, mas a família também quis formalizar esse registro no cartório de registro de imóveis e tornou um bem também como bem de família convencional. Como é que fica essa questão da impenhorabilidade, dessa proteção pela impenhorabilidade? Vai prevalecer, então, no caso, a proteção pela impenhorabilidade do bem de família legal. Então, vai ser impenhorável esse bem, não importa se por dívidas anteriores à sua aquisição ou por dívidas posteriores. Uma ressalva que eu não fiz aqui para esclarecer o que é essa proteção da impenhorabilidade. Então, quando a gente fala de impenhorabilidade, é ligado à questão de penhora, né, em processo judicial. Ou seja, o proprietário daquele bem é um devedor, em processo judicial, seja em processo de execução ou cumprimento de sentença por determinado outro tipo de processo. Então, quando já está se executando uma dívida, o credor, né, a pessoa que está ali executando, ela vai em busca de bens do devedor. E encontrando bens, ela solicita a penhora para que através da penhora esse bem vá a leilão, seja vendido judicialmente, e assim, como resultado da sua alienação judicial, ele utiliza esse valor para quitação, né, dessa dívida, para o cumprimento dessa obrigação. Então, quando a gente fala em impenhorabilidade, a gente fala em um imóvel, em um bem, em que não é possível realizar a sua penhora. Então, o bem de família não é possível que ocorra a sua penhora em eventual processo de execução, cobrança de dívida judicialmente, tá? Mas há alguns casos que há exceção a essa impenhorabilidade. E quais são esses casos, então, em que um bem de família não é considerado impenhorável? Vamos lá. O primeiro caso é com relação à dívida proveniente de financiamento realizado para a construção ou para a aquisição desse bem. O segundo caso é com relação a dívidas envolvendo pensão alimentícia. Terceiro caso, cobrança de impostos, ou seja, do IPTU relacionado àquele imóvel e taxas e contribuições também que são referentes àquele imóvel, tá? Execução de hipoteca sobre o imóvel ali, o imóvel foi oferecido, né, em garantia, foi realizada uma hipoteca naquele imóvel, então, em razão da cobrança dessa hipoteca, então, esse bem, por mais que seja o único bem da família, que a família ali esteja residindo, então, nesse caso, não vai ser protegido pela impenhorabilidade. Quando esse imóvel foi adquirido como produto de crime, né, ou para execução de sentença penal condenatória, em que se visa ali se é condenado ao ressarcimento, à indenização ou perdimento de bens. E também quando envolver uma obrigação decorrente de uma fiança concedida em contrato de locação. Então, essas são as exceções previstas na Lei 8.009 de 90, em que é a lei que estabelece o bem de família legal, né? Então, traz essas exceções quanto à impenhorabilidade do bem de família e que também é aplicada ao bem de família convencional. O bem de família convencional, a previsão legal está no artigo 1711 do Código Civil. Então, o vídeo de hoje é sobre esse assunto, sobre o bem de família. Se ele foi útil para você, se você gostou dessas informações, deixe o seu like aqui no vídeo, curta, comente, me siga aqui no canal e nas demais redes sociais também. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau!